Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AnaGcast. Sou Roseli Capelletti, diretora de vendas da AnaG. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta poderosa no mercado imobiliário, o Home Staging. E para esse bate-papo, recebo Dana da Ciclos Design Imobiliário e ela é especialista em transformar imóveis com foco em vendas e tem muita história para compartilhar conosco. Seja bem-vinda, Dana. É um prazer receber você aqui. Olá, Roseli, bom dia, tudo bem? Agradeço o convite, em nome da Ciclos Design Imobiliário. É um prazer estar mais uma vez conversando com vocês da AnaG para falar um pouquinho sobre Home Staging. E para quem não conhece, Dana, explica um pouquinho melhor o que é esse conceito do Home Staging. O Home Staging, ele é uma ferramenta de neuromarketing imobiliário, que a gente trabalha os imóveis para torná-lo mais atrativo ao mercado, principalmente para venda ou locação. Então, algumas pessoas confundem com decoração, mas são elementos similares, mas eles se complementam. Mas, na verdade, o Home Staging, ele prepara com intenção. Então, a nossa intenção é mexer com as sensações do cliente, tornar o imóvel, a percepção de valor maior, fazer com que o cliente se sinta em casa, dentro daquele imóvel, daquele empreendimento que ele vai comprar ou que ele vai alugar. Então, a gente trabalha todos esses pontos focais para fazer com que essa percepção seja rápida e clara. Uhum. Tem uma frase que eu aprendi com você um dia num evento da AnaG Select, que fala muito sobre o seu trabalho, que a casa que se vive não é a casa que se vende. E eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que significa isso na prática. Por que é tão importante separar essas duas histórias na hora de colocar um imóvel para venda? Porque assim, muitos dos imóveis que entram para o mercado, as pessoas ainda moram nele, ou elas acabaram de se mudar e ainda deixaram um pouco da história dentro daquele imóvel. E as pessoas que vão entrar lá e que vão comprar, elas têm que sentir que aquela casa serve para elas e não perceber a história do antigo proprietário. Uhum. Então, quando a gente diz que a casa que se vive não é a casa que se vende, é porque, primeiro de tudo, a base do Home Staging é despersonalizar o imóvel. Então, tudo que a gente tiver dentro desse espaço de objeto pessoal, isso falando de objetos religiosos, objetos de esporte, cores fortes, alguma coisa muito assim, que seja muito pessoal, os porta-retratos, enfim. Tudo isso é o primeiro passo que a gente faz para despersonalizar e para fazer com que a pessoa entenda que aquela casa pode ser a dela e da sua família, E não a casa do antigo morador. Tem que encontrar espaço para a história dela lá dentro. Isso, a gente tem que tirar tudo isso para que a imaginação do cliente flua, Para que ele perceba que ali ele pode colocar as coisas dele. Uhum. Então, a gente cuida muito para mostrar que é a casa que está à venda e não as coisas, os objetos do antigo proprietário. Esse é um ponto bem forte que o Home Staging trabalha. E quais são os principais benefícios para quem quer vender o imóvel quando ele pratica o Home Staging? Primeiro, assim, o primeiro contato hoje com o imóvel, ele se dá através da internet. Então, basicamente, são as imagens, A gente tem que fazer com que a imagem fale mais alto, que ela tenha uma percepção, assim, que a pessoa desperte interesse para poder fazer aquela visita. Então, o Home Staging, ele destaca os pontos fortes do imóvel. A gente, através de diversas técnicas, trabalha quais são os ambientes de maior interesse para propositalmente colocar isso na primeira capa das fotos, para que o cliente, quando ele estiver olhando diversos imóveis, com certeza o de Home Staging vai se destacar, porque ele foi trabalhado com intenção para ficar melhor na foto, literalmente, Uhum. E depois disso, o cliente percebe melhor o valor, porque a gente trabalha os pontos fortes, a gente elimina os pontos fracos, alguns pequenos defeitos. Quando a gente faz essa consultoria, a gente vai no espaço e pontua, olha, isso aqui não é legal, essa torneira tá pingando, essa parede tem uma pequena infiltração, detalhes assim que baixam a percepção de valor do imóvel, para depois entrar com esse trabalho de deixar ele mais atrativo, com alguma decoração, com alguma finalização. Então, na hora da compra, com certeza, se o cliente não encontrar muitos defeitos, ele também não vai brigar muito pelo preço, Uhum. Então, isso já facilita a venda tendo esse trabalho.
E depois também a gente tem alguns estudos que falam assim, que o homestaging pode valorizar de 10 a 15% o valor de um imóvel. E isso posso provar que já fiz vários trabalhos, né? E acontece com certeza. Então, em média, os dados internacionais é que para uma interferência de, em média, 5%, você consegue valorizar de 10 a 15% e vender mais rápido. Nossa, que legal. Então, vale muito a pena. É um trabalho, assim, ainda pouco difundido, né? Porque o Brasil ele ainda é pioneiro nesse segmento. A gente está começando agora a fazer isso, coisas que fora daqui já fazem há muitos anos. Mas quem já fez, eu já tive casos de cliente que já fizeram mais de uma vez comigo e deu certo. Então, eu posso dizer assim, afirmar com certeza que o homestaging funciona. Sim, ele influencia diretamente no tempo e no valor do imóvel. No tempo e no valor. E para a pessoa que compra um imóvel para colocar na carteira de locação ou tem um imóvel na carteira de locação, o homestaging também é uma ferramenta interessante? Você já viu casos concretos disso acontecer? Com certeza. Hoje, a gente tem essas ferramentas de locação por temporada também, né? Além da locação mensal. E é comprovado que aquelas que têm uma decoração afetiva, que são feitas com intenção, atraem mais os clientes, locam mais e você consegue aumentar o valor da locação. Então, assim, muitos imóveis às vezes já estão mobiliados há um bom tempo, só que estão desgastados. Sim. E o proprietário, ele tem dificuldade de percepção disso, porque ele olha sempre para aquele imóvel e o tempo foi passando e ele acha que não precisa fazer esse trabalho, mas com certeza precisa, porque já teve casos da gente conseguir o dobro do valor da locação com um trabalho intencional de melhora de percepção visual, de substituir os produtos que não estão legais por outros novos ou que estejam mais na tendência, né, atual, que não estejam tão desgastados. Então, com certeza, faz bastante diferença fazer esse trabalho. Sim. E quando a gente fala de tendência, né, o que está em alta hoje quando a gente coloca um imóvel e prepara ele para venda? Eu acho assim, que a tendência hoje é justamente fazer alguma coisa. Porque a gente tem dois mundos no mercado imobiliário, o que não faz nada e o que faz alguma coisa. Esse que faz, ele com certeza ele vai se destacar. É difícil um pouco falar em tendência, porque a gente trabalha com imóveis de diversas faixas de valores, né? Desde imóveis de valor de entrada até imóveis de luxo e ultra luxo. Sim. Então, as tendências de percepção desse cliente, elas mudam um pouquinho. Mas, no geral, a gente tem que sempre deixar esse imóvel neutro. Isso nunca sai de moda, né? As cores neutras, sem muita informação visual, uma coisa fluida, assim, sabe? Que a pessoa perceba que aquele espaço tem boa circulação, que ele consiga colocar as peças dele depois ali. A gente consegue melhorar a percepção de valor de acordo com cada faixa de valor de venda do imóvel. Então, eu acho que isso é uma tendência de homestaging que, se ela for bem aplicada, ela vai servir para todos os valores de imóveis. E você já viu algum caso marcante de imóvel que estava parado e depois do homestaging foi vendido rapidamente? Vários casos. De diversos valores, inclusive. Teve casos de imóveis na faixa de R$500 mil, que foi feita uma interferência em média de 5%, e esse imóvel estava há 1 ano parado e ele vendeu em 40 dias, porque ele aumentou muito as visitas. Tivemos caso de imóveis na faixa de R$1,5 milhão, que com uma interferência também mais ou menos nessa proporção de percentual, venderam, eu acho que em menos de 60 dias, tenho quase certeza que foi 60 a 65 dias, com um aumento bastante significativo no valor de venda. Sempre fica nessa média de 10 a 15% no valor. Tivemos imóveis na faixa de R$3 milhões, que com uma pequena interferência valorizaram R$1 milhão. Nossa Senhora. E venderam em menos de 60 dias. Então, a gente tem, assim, vários cases de sucesso, sabe, para comprovar isso, né? E como é que vocês adaptam o homestaging para diferentes perfis de imóveis e de públicos? Para ter essa percepção, um imóvel de 3 milhões que pode chegar a 4, mas ele precisa de um potencial de adaptação, porque o prédio absorve esse potencial, a localização. Como é que você trabalha isso para poder desenvolver o seu trabalho?
A gente normalmente faz um trabalho em conjunto com os corretores, né? Onde normalmente eles nos passam qual é o imóvel. Aí a gente faz um trabalho de consultoria, de ir até o local, analisar todos esses aspectos, analisar se o prédio comporta, né, a localização, enfim, esses valores o corretor vai nos passar. Depois a gente vai olhar o imóvel em si e entender se aquilo que tem dentro do imóvel é correspondente ao valor que o cliente está pedindo ou o quanto a gente consegue melhorar. Muitas vezes a gente precisa tirar produto ao invés de colocar, então é mais um trabalho de tornar aquele imóvel mais equilibrado diante do valor que a pessoa quer e o quanto que ela precisa investir. Então a gente faz através da consultoria isso. Imóveis de valor menor também, muitas vezes é mais uma questão de reparos e tal, do que de colocar produto. Então cada caso é bem específico, realmente é interessante fazer esse trabalho de consultoria para acertar o maior número de clientes que possam perceber valor nesse produto. Sim. E para quem está ouvindo a gente que tem um imóvel para colocar à venda, o que dá para começar a fazer já quando a gente olha, né, de uma forma amadora, olha para o imóvel, mesmo sem um projeto de homestaging? O que você acha que são os principais problemas que a gente encontra visualmente para poder melhorar essa venda e essa qualificação desse imóvel? Assim, a percepção de organização, isso é muito importante. Então, o cliente pode primeiro olhar o que tem em excesso aqui, o que eu posso tirar, o que eu posso despersonalizar. De repente, tá para venda esse imóvel, eu tenho uma gaveta onde eu já posso deixar esses porta-retratos guardados, esses objetos religiosos, para quando tiver visita eu possa fazer isso rapidamente. O que precisa de reparo, de pequenos reparos, tem uma parede que não está legal, tem muito excesso de informação. Então, assim, o básico que todo mundo pode fazer é primeiro tirar o excesso, fazer os pequenos reparos, manter sempre a casa limpa e organizada. Isso é básico, mas assim, é importante a gente frisar que isso faz muita diferença, né? Quantas fotos que a gente vê às vezes que a pia tá suja, cheia de louça. E para o cliente tudo bem, porque todo dia é assim, é o dia a dia dele. Mas para quem está olhando aquilo, ou vendo uma foto, ou indo fazer a visita, faz toda a diferença você perceber que pelo menos está tudo organizado, tudo guardadinho, tudo, né? Sem muito reparo para ser feito. Então esse eu acho que é o básico. Sim, eu costumo falar para o corretor que essa parte de organização, essa parte do processo, ela é interessante, porque as pessoas vivem de percepção. E muitas vezes o cliente entra no imóvel e é a primeira impressão que ele vai ter. Sim. E a primeira impressão, quando eu vejo algo de qualidade, quando eu vejo algo organizado, é que aquilo que eu estou vendo se reflete também no que eu não estou vendo. Ou seja, o restante da manutenção que eu não consigo ver também segue o mesmo padrão de qualidade, de manutenção e de conservação. Por isso que é tão importante essa primeira visualização do imóvel, né? Sim, tem uma outra frase que a gente usa muito no homestaging, é que em 90 segundos você tem certeza se você gosta ou não de um imóvel. Isso é neuromarketing, né? Então, se a pessoa chega numa casa, num apartamento, e a primeira coisa que ela vê é a bagunça, a desordem, o excesso ou alguma coisa quebrada, tudo que ela for olhar dali para frente vai ser baseado nessa primeira percepção, que é bem isso que você falou. Agora, se ela primeiro chega e tem uma boa impressão e já vê que pelo menos está organizado, ou se a gente conseguiu evoluir com um bom projeto, trabalhar os pontos focais, propositais para fazer com que o cliente olhe para aquilo que a gente quer que ele olhe, porque o homestaging trabalha isso, ele vai com certeza nesses 90 segundos ter uma ótima impressão e vai seguir essa visita com fluidez, com boa, né, com intenção assim de provavelmente evoluir para uma compra, alguma coisa assim. Sim, e a gente vê esse processo nos decorados de construtora, né? Que eles são a ferramenta mais forte que a gente tem hoje para poder fazer a venda, porque quando eu vendo um imóvel na planta, ou eu vendo um imóvel vazio, eu tenho muitas coisas para formar na minha cabeça para poder chegar nesse final. E a gente vê esse movimento de decorados de construtora, eles sempre são vendidos, porque esse perfil de cliente, ele não quer ter a incomodação de um decorador, de um projetista, de um arquiteto, então ele dá valor a isso tudo. Como é que você vê essa precificação em relação...
valor do imóvel, o valor de quanto vai ser gasto para o mínimo dele ter esse encantamento, dele poder promover uma revenda, dele poder trabalhar esse produto que hoje está vazio e praticamente no contrapiso. Então, hoje a gente tem diversos estudos que mostram que, como a gente divide os imóveis em faixas de valores, existem alguns valores padrão, assim, que a gente considera que são ideais para fazer um trabalho legal para aquele perfil de imóvel. Então, por exemplo, os imóveis de valores mais baixos, assim, até 700 mil mais ou menos, a gente considera que com R$3.000 por metro, isso é um valor médio, certo? Para pegar um imóvel no contrapiso, você consegue colocar produtos compatíveis com aquele valor de imóvel. Imóveis acima desse valor, até mais ou menos R$2 milhões, a gente trabalha com uma média de 5 mil. O metro quadrado. O metro quadrado. Isso tudo para a gente ter uma equivalência entre o valor do imóvel e o tipo do produto que você vai colocar nele, né? Sim. Falando em piso, falando em tudo. E a partir desses 2 milhões e meio, a gente pode trabalhar de 5 para cima. Então, em média, R$7.000 e daí o céu é o limite, né? Uhum. Então, assim, são valores de mercado que hoje, como a gente faz muito isso, a gente sabe que com essa média de valor você consegue colocar um produto equivalente para esse valor médio de imóvel. Isso, porque tudo subiu, né? Tudo se a gente subiu. for trabalhar em relação ao valor do imóvel, basicamente, para fazer essa conta, a gente pode não ser assertivo, mas é legal esse cálculo por metro quadrado. Tem alguns, por exemplo, até arquitetos, que às vezes comentam que mais ou menos é a metade do valor do imóvel, né? Então, vamos supor, um imóvel de 2 milhões, você vai gastar 1 milhão. Então, a gente também está falando em 2 milhões, 200 metros, 5 mil por metro, a conta fecha também, mais ou menos, né? Uhum. Só que como a gente trabalha com qualidade resolvida, que não necessariamente é um produto de design, que daí isso a gente deixa para o cliente colocar depois. Sim. Então, a gente sabe que com essa média de valor, tu consegue fazer um projeto bem bacana e resolver essa questão. Uhum. E para os corretores, como é que eles podem usar o home staging como aliado no momento da negociação? Tem várias formas que o corretor pode usar o home staging. Uma delas é um produto com uma boa imagem, bem preparado, obviamente ele vai ter mais acesso às publicações que ele fizer. Então isso assim já vai ficar mais bem apresentável o site, o Instagram, enfim. Muitos corretores trabalham com a indicação de home staging em troca de um projeto ou de uma parceria exclusiva com o cliente. Por exemplo, olha, o seu produto ele pode ser muito melhor, pode valorizar muito. Eu tenho alguém que resolve isso, mas em troca disso eu quero uma exclusividade, sei lá, por um certo período. Isso funciona muito também, porque o cliente ele tem aquela dor, ele sabe que ele precisa melhorar o imóvel. Muitos clientes ainda não sabem que com um pouco de investimento eles podem melhorar muito o imóvel e melhorar também a margem de lucro. Então, é claro que se o corretor souber vender esse benefício para o cliente, ele vai entender. E a hora que ele tiver o primeiro resultado, a primeira venda concretizada com essa valorização, com certeza isso vai ser muito legal para o histórico também do corretor, para fechar melhores parcerias, enfim. De uma certa forma, o mercado funciona melhor. Os produtos ficam mais bem apresentáveis, aumenta um pouco o valor do produto, você acaba atraindo clientes que você não ia atrair, porque são os clientes mais específicos ou mais criteriosos. No mercado americano a gente já vê isso muito, né? Muito, é muito difícil você vender uma casa lá que não tenha passado por um projeto ou um processo de home staging, assim, é meio que tem o corretor, tem o stager, são duas pessoas assim que trabalham sempre juntas. E eu acho que o Brasil tem bastante perspectiva para melhorar isso, a gente está crescendo a cada dia, né? E vamos chegar no momento em que, no mínimo, o imóvel tem que estar bem apresentável. Com certeza, com certeza. Dana, foi muito bom. Muito obrigada por essa conversa. Foi muito interessante entender um pouco mais sobre esse impacto do home staging. E eu queria, para finalizar, que você falasse para os nossos ouvintes aonde te encontra, né? Como é que é esse teu trabalho, para que eles possam entender um pouco mais. E a gente, como imobiliária, a gente é uma forte parceira para a gente poder trabalhar junto. Sim. Obrigada também, Roseli. Então, a Ciclos Design Imobiliário é uma empresa especializada em home staging. Nós temos a sede aqui em Joinville, a gente trabalha todo o litoral de Santa Catarina e também a região de Curitiba.
Você pode nos encontrar através do nosso Instagram, @ciclosdesignimobiliário. Também nós temos a nossa sede própria, que hoje fica na Rua Padre Anchieta, no bairro América. Mas normalmente a gente trabalha com visitas marcadas, onde a gente já vai até a casa do cliente, né? Então pode entrar em contato conosco e agendar essa consultoria para entender o que a Ciclos pode fazer pelo seu imóvel. E se você está nos ouvindo e quer trabalhar no mercado com imóveis, a ANAG está sempre em busca de profissionais apaixonados por vendas e apaixonados por crescimento pessoal. O link para saber mais está na descrição abaixo desse episódio. Até o próximo ANAGcast.